Naquela noite, o milionário a traiu com a amante. Horas depois, ao amanhecer, a polícia bateu à sua porta. Um erro, uma noite, e consequências irreversíveis. A chuva de março batia contra as janelas do apartamento de cobertura na Vila Madalena, quando Isabela Carvalho decidiu voltar mais cedo do escritório. O trânsito caótico de São Paulo havia sido mais generoso naquela quinta-feira, e ela queria surpreender Ricardo com um jantar romântico. Afinal, completariam 5 anos de casamento na próxima semana. Isabela subiu pelo elevador privativo, suas mãos tremendo levemente enquanto procurava as chaves na bolsa de couro italiano, um presente de Ricardo do ano anterior. O apartamento estava silencioso demais para uma noite de quinta-feira. Normalmente, Ricardo estaria no escritório, assistindo às notícias financeiras ou falando ao telefone com investidores internacionais. "Ricardo, cheguei cedo!" gritou, deixando a bolsa no aparador da entrada. Nenhuma resposta. O som abafado de vozes vinha do quarto. Isabela sorriu, imaginando que ele estivesse em uma videoconferência importante. Tirou os sapatos de salto alto e caminhou descalça pelo piso de madeira nobre, planejando mentalmente o cardápio do jantar surpresa. Quando se aproximou da porta do quarto, as vozes ficaram mais nítidas. Uma era definitivamente de Ricardo, mas a outra... "Tenho que terminar isso com a Isabela logo, Fernanda. Não aguento mais fingir." Isabela sentiu o coração parar. "Fernanda? Sua melhor amiga desde a faculdade de arquitetura? Você disse isso há 6 meses, Rico. Estou cansada de ser a amante. Quero que assumamos nossa relação." A voz de Fernanda soava íntima, carinhosa. Isabela apoiou-se na parede, sentindo as pernas fraquejarem. "Você sabe que é complicado. A empresa, os negócios... Isabela conhece muita gente influente na cidade. Um divórcio mal conduzido pode me prejudicar financeiramente. Então eu sou só um capricho até você resolver seus problemas financeiros?" Isabela fechou os olhos, tentando processar o que estava ouvindo. 5 anos de casamento, 3 de namoro antes disso. 8 anos da sua vida construindo uma família com um homem que a via apenas como uma conveniência social. "Não é isso, amor. Você sabe que te amo. É só uma questão de timing." A palavra amor, dirigida a outra mulher, foi como uma punhalada no peito de Isabela. Ela cobriu a boca com as mãos para abafar qualquer som que pudesse escapar. "Quanto tempo mais, Ricardo? Já estou com 29 anos. Quero casar, ter filhos. Mais alguns meses. Prometo." Isabela afastou-se da porta em silêncio, recolheu suas coisas e saiu do apartamento como uma sombra. O elevador nunca pareceu tão lento. Quando finalmente chegou ao térreo, ela correu até o carro, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. A chuva havia se intensificado, espelhando as lágrimas que finalmente começaram a cair. Isabela dirigiu sem destino pelas ruas molhadas de São Paulo, passando pela Avenida Paulista iluminada, pelas casas dos Jardins, pelos bares movimentados da Vila Olímpia. Tudo parecia irreal, como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Por volta da meia-noite, estacionou em frente ao apartamento de sua irmã Beatriz no Itaim Bibi. Subiu os 3 andares a pé, tentando organizar os pensamentos, preparar as palavras. Beatriz abriu a porta de pijama, o rosto preocupado. "Isa, o que aconteceu? Você está péssima." "Bia." Isabela desabou nos braços da irmã. "O Ricardo, a Fernanda." Não precisou dizer mais nada. Beatriz a puxou para dentro, preparou um chá de camomila e a ouviu contar toda a história, intercalando palavras com soluços. "Eu sempre desconfiei daquela cobra da Fernanda", murmurou Beatriz, acariciando os cabelos castanhos da irmã. "E o Ricardo, ele nunca foi homem para você, Isa. Sempre achei ele frio demais." Isabela passou a noite no sofá da irmã, alternando between momentos de raiva intensa e uma tristeza profunda que parecia consumi-la por dentro. Como não havia percebido? Os sinais estavam lá. As viagens frequentes de Ricardo, os telefonemas sussurrados, a distância crescente entre eles. Quando o sol nasceu sobre a cidade, tingindo o céu de um alaranjado suave, Isabela tomou uma decisão. Não seria mais a esposa decorativa e conveniente. Confrontaria Ricardo, exigiria explicações e tomaria as rédeas da própria vida. Isabela chegou ao apartamento às 7 da manhã, depois de uma noite quase em claro.
Havia parado em uma padaria na Vila Madalena e comprado pães franceses ainda quentes, como se a normalidade da rotina pudesse amenizar a tempestade que estava prestes a se formar. Ricardo estava na cozinha, tomando seu café expresso habitual e lendo notícias no tablet. Vestia um dos ternos italianos que ela havia escolhido para ele, a gravata azul marinho combinando perfeitamente com a camisa branca. Por um momento, Isabela quase duvidou do que havia escutado na noite anterior. Ele parecia tão normal. Bom dia, amor, você saiu cedo hoje, disse Ricardo sem levantar os olhos do tablet. Tinha uma reunião? A palavra amor soou falsa, quase obscena. Isabela colocou os pães na bancada com mais força do que o necessário. Na verdade, eu voltei ontem à noite. Você não me viu? Pela primeira vez, Ricardo olhou para ela. Seus olhos castanhos, que um dia ela achara tão charmosos, mostravam um lampejo de preocupação. Voltou? Que horas? Por volta das 7. Ouvi vozes no quarto e não quis interromper sua reunião de trabalho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo desligou o tablet lentamente, como se ganhasse tempo para pensar. Isabela. Há quanto tempo, Ricardo? Ele não fingiu não entender. Talvez fosse um alívio depois de meses mentindo. 2 anos. A resposta foi como um soco no estômago. 2 anos. Enquanto ela planejava o futuro deles, decorava a casa, organizava jantares para os amigos e clientes dele, Ricardo construía uma vida paralela com sua melhor amiga. Por quê? A voz de Isabela saiu mais fraca do que ela gostaria. Ricardo suspirou, passando as mãos pelos cabelos escuros. Não foi planejado. Aconteceu. Não me venha com essa, Ricardo. Relacionamentos não acontecem. São escolhas. Vocês fizeram uma escolha todos os dias durante 2 anos. Você tem razão. Ele se levantou. Caminhou até a janela que dava vista para a cidade acordando. Não vou mentir mais. Me apaixonei pela Fernanda. Cada palavra era uma agulhada, mas Isabela se manteve firme. E por mim? Você sente alguma coisa por mim? Ou eu sou só uma conveniência? Eu gosto de você, Isabela. Você é inteligente, elegante, uma esposa perfeita para sua carreira. Não é só isso. É sim. Ouvi vocês conversando ontem. Você disse que um divórcio mal conduzido poderia te prejudicar financeiramente. Ricardo se virou para encará-la. E pela primeira vez em anos, Isabela viu algo genuíno em seu rosto. Vergonha. Você quer o divórcio? Perguntou ele. O que eu quero é que você saia da minha vida. Hoje. Isabela, vamos conversar com calma. Podemos resolver isso de forma civilizada. Civilizada. Isabela riu, mas não havia humor algum no som. Você transou com minha melhor amiga na minha cama e quer que eu seja civilizada? O toque da campainha interrompeu a discussão. Isabela olhou para o relógio. 7h45. Quem visitava tão cedo? Ricardo franziu o senho. Você está esperando alguém? A campainha tocou novamente, seguida de batidas firmes na porta. Polícia Federal, abram a porta. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias. Olhou para Ricardo, que havia ficado pálido como papel. O que você fez? Sussurrou ela. Eu... Não sei por que estão aqui. As batidas se intensificaram. Senhor Ricardo Montenegro, abram imediatamente ou vamos arrombar a porta. Com mãos trêmulas, Isabela foi até a porta e abriu. 3 homens de terno escuro mostraram suas identificações. Senhora Isabela Montenegro, sou o delegado federal Carlos Mendes. Temos um mandado de busca e apreensão para este apartamento. Busca e apreensão? Por quê? Sua residência está envolvida em uma investigação sobre lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Onde está seu marido? Isabela se afastou da porta, sentindo-se como se estivesse em um pesadelo. Ricardo apareceu na sala, tentando manter a compostura. Sou Ricardo Montenegro. Em que posso ajudá-los? O senhor está preso. As algemas brilharam na luz matinal que entrava pelas janelas. Isabela assistiu atônita enquanto liam os direitos de Ricardo e o levavam embora. Em questão de minutos, sua casa se encheu de agentes federais, revistando cada cômodo, recolhendo documentos, computadores, pendrives. Quando finalmente ficou sozinha, já passava das 10 da manhã. O apartamento parecia ter sido atingido por um furacão. Isabela se sentou no sofá da sala, olhando para a vista da cidade que tanto amava,
e percebeu que sua vida havia desmoronado completamente em menos de 24 horas. Seu telefone tocou. Era Beatriz. Isa, você viu as notícias? O Ricardo... Eu sei, estava aqui quando a polícia chegou. Meu Deus, você está bem? Onde você está? Em casa. Ou no que sobrou dela. Fico aí em 20 minutos. Não faça nada até eu chegar. Isabela desligou o telefone e pela primeira vez desde a noite anterior chorou. Não apenas pela traição ou pela prisão do marido, mas pelo fim de uma vida que ela pensava conhecer. Aos 32 anos, precisaria reconstruir tudo do zero. Beatriz chegou ao apartamento carregando 2 cafés e uma expressão determinada. Encontrou Isabela ainda no sofá, cercada por papéis espalhados que os agentes federais haviam deixado para trás. Como você está se sentindo? Perguntou, sentando-se ao lado da irmã. Como se tivesse sido atropelada por um caminhão 2 vezes. Isabela pegou um dos cafés, sentindo o calor reconfortante nas mãos. Bia, eu não sei de nada sobre os negócios do Ricardo. Como vou provar que não tenho envolvimento nisso? Você tem um advogado? O Dr. Augusto sempre cuidou das questões legais da família Montenegro. Mas agora... Isabela fez uma pausa. Não posso confiar em ninguém que tenha ligação com o Ricardo. Beatriz pegou seu celular. Tenho um contato, doutora Marina Santos. Ela é especialista em direito criminal e uma das melhores advogadas de São Paulo. Posso ligar para ela? Antes que Isabela pudesse responder, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhora Montenegro, aqui é Júlio Cardoso, do jornal Estado de São Paulo. Gostaria de um comentário sobre a prisão de seu marido. Isabela desligou imediatamente, mas o telefone voltou a tocar segundos depois. Outro jornalista. Depois outro. Meu Deus, Bia. Como eles conseguiram meu número tão rápido? Beatriz ligou a televisão e foi direto aos canais de notícias. A imagem de Ricardo sendo levado algemado estava passando em todos eles. Empresário Ricardo Montenegro, dono da Montenegro Investimentos, foi preso na manhã de hoje acusado de operar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 200 milhões de reais, narrava o repórter. Isabela deixou o café cair. A xícara se estilhaçou no piso de madeira. 200 milhões? Sussurrou. A operação, batizada de Fortuna Oculta, investiga suspeitas de que Montenegro utilizava empresas fantasmas para lavar dinheiro do narcotráfico e sonegar impostos. A Polícia Federal apreendeu documentos e equipamentos na residência do casal. A câmera mostrou a fachada do prédio onde moravam. Isabela viu vizinhos curiosos na calçada, alguns apontando para as janelas de seu apartamento. Isa, nós precisamos sair daqui, disse Beatriz desligando a TV. Em 1 hora isso aqui vai estar cercado de jornalistas. Mas para onde? Esta é minha casa. Sua casa está no meio de um escândalo nacional. Vem para o meu apartamento até as coisas se acalmarem. Isabela olhou ao redor. As paredes que um dia representavam segurança e amor, agora pareciam uma prisão. Cada móvel, cada quadro, cada objeto tinha sido escolhido durante os anos de casamento. Tudo contaminado pela mentira. Está bem, vou fazer uma mala. No quarto, Isabela abriu o armário e se deparou com as roupas de Ricardo ainda penduradas ao lado das suas. O perfume masculino que ele usava ainda impregnava o ar. Na mesa de cabeceira dele, uma foto dos dois na lua de mel em Santorini sorria ironicamente para ela. Pegou apenas o essencial. Algumas roupas, documentos pessoais, joias que eram herança da avó. Quando estava fechando a mala, encontrou um envelope embaixo de algumas camisas de Ricardo. Dentro, havia extratos bancários de contas que ela não conhecia, todas em nome de empresas com nomes estranhos. Brisa do Mar Ltda, Pedra Azul Participações, Sol Nascente Investimentos. Os valores eram astronômicos. Depósitos mensais de centenas de milhares de reais, transferências internacionais, movimentações que ela jamais havia visto nos extratos das contas que conhecia. Bia! Gritou ela da sala. Sua irmã apareceu na porta do quarto. O que foi? Isabela mostrou os papéis. Encontrei isso no armário do Ricardo. São contas que eu nunca soube que existiam. Beatriz examinou os documentos, seus olhos se arregalando a cada página. Isa, isso aqui é uma bomba. Você precisa entregar para a polícia. E se eles pensarem que eu estava envolvida? Pelo contrário,
Isso prova que você não sabia de nada. Uma cúmplice não estaria descobrindo essas contas junto com a polícia. O telefone de Isabela tocou novamente. Desta vez era um número conhecido. Fernanda. Não vou atender, disse ela, mas a curiosidade foi mais forte. Alô? Isa? Graças a Deus, eu soube do Ricardo. É terrível. Você está bem? A hipocrisia na voz da ex-melhor amiga fez Isabela ver vermelho. Estou ótima, Fernanda. Na verdade, nunca estive melhor. Eu sei que deve estar difícil. Deve estar difícil para você também, não é? Afinal, seu namorado acabou de ser preso. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Isa, eu não sei do que você está falando. Pare de fingir, Fernanda. Eu ouvi vocês dois ontem à noite. 2 anos, não foi? 2 anos transando com o meu marido enquanto fingia ser minha amiga. Isa, por favor, deixa eu explicar. Não há nada para explicar. Vocês dois são lixo. E agora que ele está preso, você vai ter que procurar outro otário para bancar sua vida de princesa. Isabela desligou e imediatamente bloqueou o número de Fernanda. Sentiu-se estranhamente melhor. Você fez bem, disse Beatriz. Agora vamos embora antes que a imprensa chegue aqui. Saíram pela garagem, evitando a entrada principal do prédio. No caminho para o apartamento de Beatriz, Isabela viu que a notícia já estava nos outdoors eletrônicos da Avenida Faria Lima. Sua vida privada havia se tornado entretenimento público em questão de horas. O escritório da doutora Marina Santos ficava no 32º andar de um prédio comercial na Avenida Paulista. Isabela olhou pela janela panorâmica que mostrava São Paulo se estendendo infinitamente em todas as direções. A cidade parecia menor vista dali de cima, os problemas mais manejáveis. Senhora Montenegro, disse a advogada, uma mulher de cerca de 45 anos com cabelos grisalhos e olhar penetrante. Li sobre seu caso nos jornais. Imagino que deve estar sendo muito difícil. Doutora Marina, eu preciso que a senhora entenda. Não sei de nada sobre os negócios do meu marido. Encontrei esses documentos por acaso ontem. Isabela entregou o envelope com os extratos bancários. A advogada examinou os papéis cuidadosamente, fazendo anotações. Esses são de contas offshore. Vou ser direta com a senhora. Seu marido está em uma situação muito complicada, mas o fato de você ter trazido esses documentos espontaneamente é positivo para seu caso. Meu caso, eu vou ser presa também? É uma possibilidade. Você é casada em comunhão parcial de bens, correto? Isabela assentiu, sentindo um nó no estômago. Isso significa que, aos olhos da lei, você é coproprietária de tudo que foi adquirido durante o casamento, incluindo o dinheiro lavado. Mas eu não sabia de nada. Eu acredito na senhora, mas vamos ter que provar isso. Preciso que me conte tudo sobre a rotina de vocês, como eram tomadas as decisões financeiras, se você tinha acesso às contas empresariais. Durante a próxima hora, Isabela reviveu os últimos anos de casamento sob uma nova perspectiva. As viagens frequentes de Ricardo para o exterior, sempre com destinos relacionados a negócios. As reuniões em casa com homens que ela não conhecia, sempre no escritório dele, com a porta fechada. As contas bancárias separadas, que ele justificava como organização empresarial. Há mais uma coisa, disse Isabela hesitante. Descobri que meu marido está tendo um caso há 2 anos. Com quem? Fernanda Silva. Era minha melhor amiga. Ela é designer de interiores. Doutora. Marina fez mais anotações. Isso pode ser útil. Se conseguirmos provar que seu casamento estava em crise, fica mais difícil argumentar que você era uma parceira ativa nos negócios dele. O telefone da advogada tocou. Era sua assistente. Doutora Marina, tem um delegado da Polícia Federal aqui querendo falar com a senhora. Isabela sentiu o sangue gelar. Eles vieram me prender? Calma. Vou atendê-los. A advogada se levantou. Fique aqui. Não diga nada até eu voltar. 15 minutos depois, doutora. Marina retornou acompanhada de um homem alto, de cerca de 40 anos, com cabelos castanhos e olhar sério. Senhora Montenegro, este é o delegado federal André Oliveira. Ele está liderando a investigação sobre seu marido. O delegado se sentou, mantendo uma expressão profissional. Senhora Montenegro, preciso fazer algumas perguntas sobre as atividades de seu marido. Minha cliente vai colaborar, disse a advogada,
mas queremos deixar claro que ela não tinha conhecimento das atividades ilegais. É o que vamos investigar. O delegado abriu um tablet e mostrou fotos para Isabela. A senhora reconhece estes homens? Isabela examinou as imagens. Eram rostos que ela havia visto algumas vezes em reuniões na sua casa, mas não sabia os nomes. Vi alguns deles em reuniões de negócios lá em casa, mas não sei quem são. São membros de uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do narcotráfico. Seu marido era o elo entre eles e investidores legítimos. A realidade caiu sobre Isabela como uma avalanche. Ricardo não era apenas um marido infiel, era um criminoso, e ela havia sido casada com ele por 5 anos. Quantas contas bancárias seu marido possui? Perguntou o delegado. Que eu saiba, 3. Mas ontem encontrei documentos de outras contas que não conhecia. Isabela entregou os extratos que havia encontrado. O delegado examinou os papéis e trocou um olhar significativo com a advogada. Senhora Montenegro, estes documentos são muito importantes para nossa investigação. O fato de você tê-los entregue voluntariamente será considerado como colaboração. Isso significa que ela não vai ser presa? Perguntou doutora Marina. Por enquanto, não há evidências de que sua cliente estava envolvida, mas a investigação está apenas começando. Depois que o delegado saiu, Isabela se sentiu exausta. Doutora Marina, quanto tempo vai levar essa investigação? Casos como este podem durar anos, mas o importante é que você deu o primeiro passo correto. Agora vamos trabalhar para provar sua inocência. Quando Isabela saiu do escritório, já era noite. São Paulo brilhava com milhões de luzes, cada janela iluminada representando uma vida, uma história. Pela primeira vez em 24 horas, ela se permitiu sentir um lampejo de esperança. Talvez pudesse reconstruir sua vida a partir dos destroços. No caminho para o apartamento de Beatriz, seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas desta vez ela atendeu. Isabela Montenegro? Sim. Aqui é o Dr. Paulo Mendes, do Hospital Albert Einstein. A senhora pode vir até aqui? É sobre seu marido. Isabela parou no meio da calçada. O que aconteceu com ele? Ele sofreu um infarto na prisão há 2 horas. Está internado na UTI. O Hospital Albert Einstein estava movimentado mesmo às 10 da noite. Isabela caminhou pelos corredores assépticos, sentindo-se como se estivesse em um filme. Há 3 dias, sua maior preocupação era escolher o menu para o jantar de aniversário de casamento. Agora, estava indo visitar o marido criminoso na UTI. Beatriz a acompanhou, segurando sua mão firmemente. Você não precisa fazer isso, Isa. Depois de tudo que ele fez... Eu sei, mas ainda é meu marido legalmente, e apesar de tudo... Isabela parou, tentando encontrar as palavras. Não consigo simplesmente apagar 8 anos da minha vida. O doutor Paulo Mendes, um cardiologista de meia-idade, as recebeu na sala de espera da UTI. Senhora Montenegro, seu marido sofreu um infarto agudo do miocárdio. Conseguimos estabilizá-lo, mas as próximas 48 horas são críticas. Ele vai ficar bem? É muito cedo para dizer. O estresse da prisão, combinado com uma predisposição cardíaca que ele aparentemente ignorava, resultou no infarto. Ele está sedado agora. Isabela olhou através do vidro da UTI. Ricardo estava conectado a vários aparelhos, o rosto pálido, uma sombra do homem confiante que ela conhecera. Por um momento, conseguiu ver o jovem executivo por quem se apaixonara 8 anos atrás. Posso vê-lo? Por alguns minutos apenas. Há um policial do lado de fora do quarto. Ele ainda está sob custódia. Isabela entrou no quarto silencioso, apenas o som das máquinas ecoando. Sentou-se na cadeira ao lado da cama e olhou para o homem que havia compartilhado sua vida por tanto tempo. Por que você fez isso, Ricardo? Sussurrou. Tínhamos tudo. Uma vida boa, planos para o futuro. Ele não respondeu, é claro. Mas Isabela continuou falando, como se as palavras represadas precisassem sair. E a Fernanda? Você realmente a ama? Ou ela era só outra mentira como todo o resto da nossa vida? Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Não era só tristeza. Era raiva, frustração e uma sensação de perda que ia além do casamento. Era a perda da inocência, da confiança, da pessoa que ela havia sido. Um movimento leve fez Isabela olhar para cima. Ricardo havia aberto os olhos. Isa,
Sua voz saiu rouca, quase inaudível. Não fale. Você precisa se recuperar. Eu sinto muito. As palavras eram um esforço imenso para ele. Sente muito por quê, Ricardo? Pela traição? Pelo dinheiro sujo? Por ter destruído nossa vida? Ele fechou os olhos novamente, uma lágrima escapando. Por tudo. Isabela pegou a mão dele, magra e fria. Você pode começar me contando a verdade. Toda ela. Ricardo respirou com dificuldade. Começou há 3 anos. Precisava de dinheiro. A empresa estava quebrada. Quebrada? Mas você disse que os negócios estavam ótimos. Mentira, perdi muito dinheiro em investimentos ruins. Roberto Vasconcelos me procurou. Isabela conhecia o nome dos jornais. Roberto Vasconcelos era um empresário suspeito de ligações com o crime organizado. Ele ofereceu-me uma parceria. Eu lavaria o dinheiro dele através da minha empresa. Em troca, ficaria com 10%. E você aceitou. Eu estava desesperado. Pensei que seria só uma vez. Mas não foi. Não. Quanto mais eu lavava, mais eles precisavam. E o dinheiro era viciante. Isabela soltou a mão dele. E a Fernanda? Como ela se encaixa nisso? Ela não sabe de nada sobre os negócios, mas sabe que você é casado. Ricardo assentiu levemente. Ela me faz sentir jovem de novo, como se eu pudesse recomeçar. Às minhas custas. Eu ia te contar, depois que resolvesse tudo. Isabela se levantou. Você nunca ia resolver nada, Ricardo. Você só ia afundar mais. A polícia, o que eles sabem? Tudo. Eles têm documentos, contas bancárias, registros de reuniões. Você vai para a prisão, Ricardo. Por muito tempo. O medo nos olhos dele era palpável. E você? Você vai me abandonar? Isabela olhou para ele por um longo momento. Você me abandonou há 3 anos quando escolheu o crime. Me abandonou há 2 anos quando começou a dormir com minha melhor amiga. Eu só estou reconhecendo a realidade. Isa. Tchau, Ricardo. Isabela saiu do quarto sem olhar para trás. No corredor, encontrou Beatriz conversando com uma mulher loira de cerca de 30 anos, claramente agitada. Disse que ele teve um infarto? Como assim ninguém me avisou? Dizia a mulher. Isabela reconheceu a voz imediatamente. Fernanda. Olá, Fernanda, disse Isabela, surpreendendo a ex-amiga. Fernanda se virou, o rosto vermelho de embaraço. Isa, eu vim assim que soube. Claro que veio. Deve estar preocupada com seu namorado. Não é assim. Não é. Então como é? Você dormiu com meu marido por 2 anos por caridade cristã. Fernanda olhou ao redor, notando que outras pessoas no corredor estavam observando. Podemos conversar em particular? Não temos nada para conversar. Você deixou isso claro quando escolheu transar com ele na minha cama. Isa, por favor. Ele está no quarto 312. Pode visitá-lo, mas só 5 minutos. E Fernanda? Isabela parou na porta do elevador. Ele me contou que vai me deixar. Então pode ficar tranquila. Logo você vai ter ele só para você. Claro, vai ter que visitá-lo na prisão nos próximos 20 anos. Mas o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo, não é? As portas do elevador se fecharam, deixando Fernanda parada no corredor com uma expressão de choque. 1 semana havia se passado desde a internação de Ricardo. Isabela acordou no apartamento de Beatriz com a sensação estranha de que finalmente havia dormido bem pela primeira vez em dias. O sol de abril entrava pelas cortinas, iluminando os móveis simples mas aconchegantes da irmã. Bom dia, bela adormecida, disse Beatriz, entrando no quarto com uma xícara de café. Como se sente? Diferente, respondeu Isabela, se sentando na cama. Mais leve, de alguma forma. É o alívio de ter tomado uma decisão. Na véspera, Isabela havia assinado os papéis de separação que doutora Marina preparara. Não havia mais volta. Mesmo que Ricardo se recuperasse completamente, o casamento estava definitivamente acabado. Bia, preciso começar a pensar no futuro. Não posso ficar morando aqui para sempre. Pode ficar quanto quiser, mas entendo. Você precisa de seu próprio espaço. Isabela pegou seu notebook e abriu a conta bancária online. O que viu a fez engasgar com o café. Bia, vem ver isso. A conta corrente que ela compartilhava com Ricardo havia sido bloqueada pela justiça. Sua conta pessoal, que tinha uma quantia modesta,
Era tudo o que lhe restava financeiramente. 15.000 reais, murmurou. É tudo que tenho. E o apartamento? Também deve estar bloqueado. Tudo que foi comprado durante o casamento pode ser confiscado. Beatriz se sentou ao lado dela. Isa, você é uma arquiteta talentosa, pode recomeçar. Aos 32 anos, com meu nome envolvido em escândalo nacional, quem vai querer contratar a mulher do criminoso da lavagem de dinheiro? O telefone de Isabela tocou. Era a doutora Marina. Bom dia, Isabela. Tenho notícias. A boa é que a Polícia Federal está convencida de sua inocência. A má é que todos os bens do casal foram mesmo bloqueados pela Justiça. O que isso significa exatamente? Que você não pode dispor de nada que foi adquirido durante o casamento até o final da investigação. Isso inclui o apartamento, carros, investimentos conjuntos. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. E quanto tempo pode levar? Entre 2 a 5 anos. 5 anos? E como vou viver nesse tempo? Com seus recursos pessoais e trabalhando. A boa notícia é que nada impede você de recomeçar profissionalmente. Após desligar, Isabela ficou em silêncio por alguns minutos. Beatriz respeitou o momento, apenas segurando sua mão. Sabe de uma coisa, Bia? Talvez seja a melhor coisa que poderia ter acontecido. Como assim? Nos últimos anos eu me acomodei. Vivia da mesma forma há tanto tempo que esqueci quem eu era antes do Ricardo. Sempre quis ter meu próprio escritório de arquitetura, trabalhar com projetos que realmente me interessassem. E agora pode fazer isso. Agora preciso fazer isso. Isabela passou o resto da manhã pesquisando apartamentos pequenos para alugar. Com 15.000 reais, teria que encontrar algo modesto, bem diferente da cobertura na Vila Madalena. Às 2 da tarde, estava visitando um apartamento de 2 quartos em Pinheiros. Era simples, mas bem localizado e dentro do que podia pagar. É perfeito, disse ao corretor. A senhora tem referências? Comprovante de renda? Isabela hesitou. Estou começando um negócio próprio. Posso dar 3 meses de caução. O corretor, um homem jovem de uns 25 anos, a olhou com simpatia. Desculpe perguntar, mas a senhora não é a esposa daquele empresário que foi preso? Vi na TV... Isabela suspirou. Era inevitável. Sou. Ou melhor, era. Estou me divorciando. Ah, ele pareceu desconfortável. Olha, vou ser honesto. O proprietário pode ser resistente por causa da situação. Entendo. Depois de mais 3 apartamentos com reações similares, Isabela estava começando a se desesperar. Parou em uma cafeteria em Pinheiros para reorganizar os pensamentos. Isabela Carvalho. Ela se virou e viu um homem alto de cabelos castanhos e olhos verdes. Demorou alguns segundos para reconhecê-lo. Pedro Almeida? Nossa, quantos anos! Você está ótima. Pedro havia sido colega de faculdade de arquitetura. Tinham sido próximos durante a graduação, mas perderam contato quando ela começou a namorar Ricardo. Você também está bem, disse ela tentando sorrir. Posso me sentar? Estava tomando um café ali no canto. Isabela assentiu, grata pela companhia familiar. Soube sobre a situação, disse Pedro delicadamente. Deve estar sendo muito difícil. Uma montanha-russa emocional. Mas estou lidando. Você sempre foi forte. Lembro na faculdade, quando o professor Henrique disse que seu projeto de conclusão era ambicioso demais para uma estudante. Você não só provou que ele estava errado, como ganhou o prêmio de melhor projeto do ano. Isabela sorriu. Uma memória boa em meio ao caos. Eu havia esquecido disso. E seus planos agora? Vai continuar trabalhando com arquitetura? Na verdade, estou pensando em abrir meu próprio escritório. Sempre quis fazer projetos mais autorais, residências familiares, escritórios pequenos. Os olhos de Pedro se iluminaram. Sério? Porque eu estava procurando exatamente isso. Como assim? Abri uma pequena empresa de tecnologia há 2 anos. Estamos crescendo e precisamos de um novo escritório. Algo moderno, mas aconchegante. Você teria interesse? Isabela sentiu uma pontada de esperança. Teria sim, mas preciso ser honesta. Ainda não tenho escritório próprio, portfólio organizado. E daí? Eu conheço seu trabalho desde a faculdade. Você sempre teve um olhar único. Eles conversaram por mais 1 hora, planejando o projeto do escritório de Pedro. Quando se despediram, Isabela tinha seu primeiro cliente e, mais importante, tinha recuperado um pouco da confiança em si mesma.
No caminho de volta para o apartamento de Beatriz, ela passou em frente a um pequeno conjunto comercial em Pinheiros. Uma placa dizia: aluga-se, sala comercial, 30 milímetros. Pela primeira vez em uma semana, Isabela sorriu genuinamente. Talvez fosse ali que começaria seu novo capítulo. Isabela assinou o contrato de aluguel da sala comercial numa manhã chuvosa de maio. O espaço era pequeno, apenas 30 metros quadrados, mas tinha uma janela com vista para a rua arborizada e luz natural suficiente para um escritório de arquitetura. Com o dinheiro que sobrou do pagamento adiantado de Pedro, conseguiu comprar uma mesa, 2 cadeiras, um computador usado e uma impressora. Não está parecendo muito com aqueles escritórios elegantes da Faria Lima, brincou Beatriz, ajudando Isabela a organizar o espaço. Mas é meu, respondeu Isabela pendurando na parede seu diploma de arquitetura. Completamente meu. Pedro apareceu na porta por volta do meio-dia, carregando 2 xícaras de café de um bar próximo. Como está ficando? Simples, mas funcional. Isabela acenou para a mesa onde tinha espalhados os primeiros esboços do escritório dele. Trouxe algumas ideias para discutirmos. Pedro se inclinou sobre os desenhos, analisando cada detalhe. Isabela notou como ele se concentrava, franzindo ligeiramente a testa quando pensava. Era diferente de Ricardo, que sempre dava opiniões rápidas e definitivas sobre tudo. Essa integração entre a área técnica e a criativa está perfeita, disse Pedro. Você captou exatamente o que eu queria. Ainda são só esboços iniciais. Vamos precisar fazer medições no local, escolher materiais. Confio em você. A simplicidade da frase tocou Isabela mais do que ela esperava. Há quanto tempo alguém não dizia que confiava nela? Pedro, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você me ofereceu este trabalho? Sei que deve ter visto as notícias sobre o Ricardo. Pedro se sentou na cadeira em frente à mesa. Isa, eu te conheço há mais de 10 anos. Sei quem você é, independente de quem foi seu marido. E além disso, ele hesitou. Sempre achei que você merecia algo melhor que aquele cara. Você nem o conhecia direito. Conhecia o suficiente. Lembro do dia que você chegou na formatura com ele. Estava tão diferente, mais quieta, menos espontânea, como se estivesse representando um papel. Isabela refletiu sobre as palavras dele. Era verdade. Ao longo dos anos com Ricardo, havia moldado sua personalidade para se encaixar no mundo dele. Menos risadas altas, menos opiniões controversas, menos ela mesma. Talvez você esteja certo, admitiu. Sei que estou. A Isabela que eu conhecia na faculdade era corajosa, criativa, falava o que pensava. Quero trabalhar com essa pessoa. À tarde, sozinha no escritório, Isabela recebeu uma ligação da doutora Marina. Isabela, preciso te informar sobre o estado do Ricardo. Ele recebeu alta médica ontem. E agora? Foi transferido para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A justiça negou o pedido de prisão domiciliar. Isabela sentiu um misto de alívio e tristeza. E o processo de divórcio? Pode prosseguir normalmente. Na verdade, tenho uma proposta do advogado dele. Que tipo de proposta? Ele quer fazer um acordo, reconhece a culpa nos crimes financeiros e não vai contestar o divórcio, desde que você abra mão de qualquer direito sobre os bens bloqueados pela justiça. Quer dizer, eu fico sem nada mesmo? Bem, você fica livre de qualquer responsabilidade criminal e pode recomeçar a vida sem nenhuma ligação legal com ele. Isabela pensou por alguns minutos. Os bens bloqueados eram, em sua maioria, fruto de dinheiro sujo. Ela não os queria mesmo. Aceito. Tem certeza? Alguns desses bens podem ser liberados no futuro. Tenho certeza. Quero me livrar de tudo que tem ligação com aquela vida. Depois de desligar, Isabela se sentiu estranhamente leve. Era como se estivesse tirando uma roupa apertada que usara por anos. Seu telefone tocou novamente. Desta vez, era um número desconhecido. Arquitetura Isabela Carvalho. Atendeu profissionalmente. Oi, você é a arquiteta? Meu nome é Carla Santos. Minha amiga Helena me deu seu contato. Isabela franziu o senho. Não conhecia nenhuma Helena. Helena... Desculpa, mas não me lembro. Helena Rodrigues. Ela trabalha na empresa do Pedro Almeida. Disse que você está fazendo o escritório deles e que é muito talentosa. Isabela sorriu. Pedro estava recomendando seu trabalho. Sim,
Estou trabalhando no projeto deles. Como posso ajudá-la? Eu e meu marido compramos um apartamento na Consolação. É pequeno, mas queremos otimizar o espaço. Você teria interesse? Claro. Podemos marcar uma visita para eu conhecer o apartamento. Depois de acertar os detalhes com Carla, Isabela ficou olhando para o telefone. 2 clientes em 2 semanas. Talvez conseguisse mesmo reconstruir sua carreira. Por volta das 6 da tarde, estava organizando os materiais quando Pedro apareceu novamente. Ainda trabalhando? Terminando algumas coisas. Você saiu cedo hoje? Na verdade, passei o dia pensando no projeto. Tenho algumas ideias para discutir. Eles passaram a próxima hora refinando os conceitos. Pedro mostrando-se um cliente envolvido e respeitoso. Quando finalmente pararam para um lanche, já estava escurecendo lá fora. Isabela, posso te fazer um convite? Ela o olhou, curiosa. Tenho um evento de arquitetura e design na próxima semana. Pensei que poderia ser interessante para você fazer networking, conhecer possíveis clientes. Eu adoraria, mas... Isabela hesitou. Pode ser estranho. As pessoas vão me reconhecer por causa do escândalo. E daí? Você não fez nada de errado. Na verdade, sua história pode ser inspiradora. Uma mulher recomeçando a carreira depois de uma situação difícil. Isabela considerou a proposta. Há meses não saía para eventos sociais. A ideia a assustava e empolgava ao mesmo tempo. Está bem, vou. Ótimo. É sexta-feira que vem no Copacabana Palace. Posso te buscar? Pedro. Isabela hesitou. Isso é um encontro? Ele sorriu, um pouco sem jeito. É um evento de trabalho com um amigo. Se virar alguma coisa mais... Bem, aí depende de como a noite for. Isabela riu pela primeira vez em semanas. Uma risada genuína, espontânea. Honestidade refrescante. Aceito. Quando Pedro saiu, Isabela ficou sozinha no escritório, observando os desenhos espalhados pela mesa. Pela primeira vez desde que descobrira a traição de Ricardo, sentia que talvez houvesse um futuro pela frente que valia a pena construir. O Copacabana Palace estava deslumbrante na noite de sexta-feira. Isabela ajustou o vestido preto que havia comprado numa loja de departamentos, simples mas elegante, e respirou fundo antes de entrar no salão principal. Era seu primeiro evento social como Isabela Carvalho, arquiteta independente, não mais como Isabela Montenegro, esposa decorativa. Pedro a esperava na entrada, impecável num terno azul marinho. Você está linda, disse ele, oferecendo o braço. Obrigada. E obrigada por me trazer. Preciso admitir que estou nervosa. Normal. Mas lembre-se, você pertence aqui tanto quanto qualquer outra pessoa. O salão estava repleto de arquitetos, decoradores, construtores e investidores imobiliários. Isabela reconheceu alguns rostos de revistas especializadas e eventos passados que frequentara com Ricardo. A diferença era que agora estava ali por mérito próprio. Isabela, que surpresa te ver aqui! Ela se virou e viu Marcos Fernandes, um arquiteto renomado com quem havia conversado algumas vezes em eventos anteriores. Oi, Marcos. Como vai? Bem. Soube da situação. Deve estar sendo difícil. Isabela sentiu Pedro se aproximar, oferecendo apoio silencioso. Tem sido um período de mudanças, respondeu diplomaticamente. Mas estou tocando meu próprio escritório agora. Sério, que corajoso. E que tipo de projetos está fazendo? Residencial e comercial de pequeno e médio porte. Trabalho mais autorais, focado em funcionalidade e personalidade. Interessante. Está com cartão? Isabela entregou um dos cartões simples que havia mandado fazer. Não era papel vergê com relevo dourado como os de antes, mas estava orgulhosa dele. Vou te indicar para um cliente meu. Ele procura alguém para projetar a casa de campo dele em Campos do Jordão. Quando Marcos se afastou, Pedro sorriu para ela. Viu? As pessoas estão interessadas no seu trabalho, não no seu passado. Durante o coquetel, Isabela conversou com diversos profissionais. Alguns a reconheceram pela mídia, mas a maioria se interessou mais pelos seus projetos atuais. Conseguiu 3 cartões de possíveis clientes e 2 convites para participar de concursos de projetos. Posso falar com você um minutinho? Isabela se virou e viu uma mulher loira de cerca de 35 anos, elegantemente vestida. Claro, sou Juliana Campos, da revista Casa em Decoração.
Gostaria de fazer uma entrevista com você. Isabela sentiu o estômago apertar. Que tipo de entrevista? Sobre sua trajetória profissional. Mulheres recomeçando a carreira depois dos 30, superando adversidades. É um tema que interessa muito nossas leitoras. Não sei se é uma boa ideia. Pense nisso, disse Juliana, entregando seu cartão. Seria uma oportunidade de mostrar seu trabalho para milhares de leitoras e de controlar a narrativa sobre sua história. Depois que a jornalista se afastou, Pedro se aproximou. O que ela queria? Uma entrevista sobre recomeços na carreira. E você vai dar? Não sei. Tenho medo de que vire sensacionalismo. Ou pode ser exatamente o que você precisa para consolidar sua nova imagem profissional. Eles foram interrompidos pela chegada de um casal elegante. O homem era alto, grisalho, com um ar de autoridade. A mulher, mais jovem, tinha cabelos castanhos e um sorriso caloroso. Pedro, que bom te ver, disse o homem, cumprimentando-o calorosamente. Roberto, como vai? Isabela, estes são Roberto e Melissa Silva. Roberto é dono de uma das maiores construtoras de São Paulo. Isabela cumprimentou o casal tentando não demonstrar nervosismo. Isabela, seu nome é familiar, disse Roberto pensativo. Provavelmente das notícias, respondeu ela diretamente. Sou ex-mulher do Ricardo Montenegro. Ah, sim. Roberto não pareceu constrangido. Situação complicada, mas ouvi Pedro falando sobre seu trabalho. Está impressionado com o projeto que você está fazendo para ele. Obrigada. Na verdade, disse Melissa, estamos procurando uma arquiteta para um projeto especial, uma escola em uma comunidade carente na Zona Sul. Seria um trabalho voluntário inicialmente, mas com grande visibilidade. Isabela se interessou imediatamente. Que tipo de escola? Educação infantil e fundamental. A comunidade conseguiu uma doação de terreno e estamos captando recursos para a construção. Precisamos de alguém que entenda as necessidades reais das crianças e da comunidade. Eu adoraria participar. Ótimo! Posso te ligar na semana que vem para conversarmos melhor? Quando o casal se afastou, Pedro a olhou admirado. Projeto social. Você sempre teve essa veia? Na faculdade, sim, participei de alguns projetos de habitação popular, mas depois que casei com o Ricardo, Isabela fez uma pausa. Ele dizia que esse tipo de trabalho não era estratégico para minha carreira. E você acreditou nele? Por um tempo, mas agora percebo que ele queria me afastar de qualquer coisa que me desse independência ou propósito próprio. A noite continuou produtiva. Isabela trocou contatos com mais 6 pessoas e recebeu 3 convites para apresentar propostas de projetos. Quando saíram do hotel, já passava da meia-noite. Como se sente? Perguntou Pedro, enquanto caminhavam pela orla de Copacabana. Como se tivesse acordado depois de um sono muito longo. Isabela respirou o ar marinho. Havia esquecido como era bom falar sobre arquitetura com paixão, sem ter que me preocupar se estava dizendo a coisa certa. E havia esquecido como era bonita quando está animada com alguma coisa. Isabela o olhou, surpresa pela franqueza. Pedro, desculpa, não quero te pressionar. Sei que você está passando por um momento complicado. Não está me pressionando. É que faz tanto tempo que alguém não me vê realmente. O Ricardo me via como uma extensão dele, uma peça que completava a imagem que ele queria projetar. Eles pararam em frente ao mar, as ondas quebrando suavemente na areia. E como você se vê? Perguntou Pedro. Isabela pensou por alguns minutos, como alguém que está redescobrindo quem é, que está assustada, mas também empolgada, que cometeu o erro de se apagar por causa de um homem, mas não vai cometer de novo. Então não vou tentar te conquistar, disse Pedro sorrindo. Vou esperar você se conquistar primeiro. Isabela sorriu de volta. Estratégia inteligente. Ou talvez eu só goste da Isabela corajosa que conheci na faculdade. E quero ter certeza de que é ela que está de volta. No caminho de volta para São Paulo, Isabela olhou pela janela do carro e viu a cidade iluminada se aproximando. Pela primeira vez em anos, sentia que estava voltando para casa, não apenas para onde morava. E pela primeira vez em meses, o futuro parecia cheio de possibilidades. 3 meses haviam se passado desde o evento no Copacabana Palace, e o pequeno escritório de Isabela estava irreconhecível. As paredes que antes eram nuas agora exibiam pranchas com projetos coloridos, fotografias de obras em andamento e uma pequena estante com livros de arquitetura.
Tinha 5 clientes regulares e acabara de contratar uma estagiária de arquitetura, Marina, uma jovem talentosa da mesma faculdade onde estudara. Isabela chegou à matéria da revista, disse Marina, entrando com um exemplar da casa em decoração. Isabela parou de desenhar e pegou a revista com mãos levemente trêmulas. Na capa, uma foto sua no canteiro de obras da escola comunitária, capacete na cabeça e sorriso genuíno. O título dizia: Recomeço aos 32. Como Isabela Carvalho transformou uma crise em oportunidade. Você ficou linda na foto, comentou Marina. Isabela folheou até a matéria. Juliana havia cumprido a promessa. O foco estava na trajetória profissional, nos projetos atuais e na mensagem de superação. A questão do ex-marido era mencionada apenas como contexto, sem sensacionalismo. Hoje entendo que minha antiga vida era dourada por fora, mas vazia por dentro. Leu Marina em voz alta. Prefiro meu escritório pequeno, onde posso ser autêntica, ao apartamento de luxo, onde tinha que fingir ser outra pessoa. Fiquei emotiva demais na entrevista? Perguntou Isabela. Ficou humana. É isso que as pessoas precisam ouvir. O telefone tocou quase imediatamente. Era a doutora Marina Santos. Isabela, vi a matéria. Ficou perfeita. E tenho novidades sobre seu divórcio. Boas ou ruins? Excelentes. O processo foi finalizado. Você está oficialmente divorciada. Isabela sentiu uma mistura de alívio e nostalgia. E os bens bloqueados? A maior parte será leilada pela justiça para ressarcir as vítimas dos crimes do Ricardo. Mas algumas peças pessoais suas, joias de família, livros, alguns móveis, foram liberadas. Pode mandar tudo para um brechó. Não quero nada que me lembre daquela época. Depois de desligar, Isabela se permitiu alguns minutos para processar a informação. Estava oficialmente livre, divorciada, independente, recomeçando do zero aos 32 anos, e pela primeira vez em muito tempo, isso não a assustava. Pedro apareceu na porta por volta do meio-dia, como havia se tornado costume nas sextas-feiras. Vim te buscar para o almoço. E vi a matéria. Ficou linda. Obrigada. E obrigada por ter me incentivado a dar a entrevista. Eles haviam desenvolvido uma rotina confortável nos últimos meses. Pedro era respeitoso com o tempo que Isabela precisava para se encontrar, mas deixava claro seu interesse. Almoçavam juntos pelo menos 2 vezes por semana. Ele a acompanhava a eventos profissionais quando ela pedia, e aos poucos, uma amizade sólida estava se transformando em algo mais profundo. Como está o projeto da escola? Perguntou Pedro enquanto caminhavam para um restaurante japonês que haviam descoberto juntas. A obra começou semana passada. É incrível ver o envolvimento da comunidade. As mães se organizam para levar água para os operários. Os pais ajudam nos fins de semana. Você está radiante quando fala desse projeto. É o trabalho mais gratificante que já fiz. Sabe, durante anos fiz projetos para pessoas que já tinham tudo. Agora estou criando um espaço que vai realmente impactar a vida de crianças que precisam. No restaurante, Pedro hesitou antes de falar. Isa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ainda pensa no Ricardo? Isabela considerou a pergunta cuidadosamente. Penso no que aprendi com toda aquela situação, no quanto cresci, mas em relação a ele especificamente, é como pensar em uma pessoa que conheci há muito tempo e que tomou caminhos completamente diferentes dos meus. E você, sente que está pronta para outras possibilidades? Isabela sorriu, entendendo a indireta. Pedro, você tem sido um amigo incrível esses meses. Paciente, respeitoso, presente sem ser invasivo. Mas, não tem mas. Na verdade, é exatamente por isso que acho que posso estar pronta para algo mais. Pedro sorriu aliviado. Então você toparia jantar comigo amanhã? Não como amigos ou parceiros de trabalho, mas como um encontro mesmo? Toparia, mas tem uma condição. Qual? Vamos dividir a conta. Quero começar essa nova fase como parceira em tudo, não como alguém que precisa ser sustentada. Pedro riu. Fechado. À tarde, de volta ao escritório, Isabela estava finalizando os desenhos para a casa de Campos do Jordão quando seu telefone tocou. Era um número de Brasília. Alô? Isabela? Sou eu. A voz de Ricardo a fez parar de desenhar imediatamente. Ela não falava com ele há 4 meses.
O que você quer, Ricardo? Vi a matéria na revista. Você está bem, diferente. Estou melhor. Queria te pedir desculpas por tudo. A traição, o dinheiro sujo, ter arrastado você para essa situação. Isabela respirou fundo. Suas desculpas não mudam nada do que aconteceu. Eu sei, mas precisava que você soubesse que me arrependo. Você não merecia nada daquilo. Não, eu não merecia. Mas sabe de uma coisa, Ricardo? No final das contas, você me fez um favor. Como assim? Me obrigou a descobrir quem eu realmente sou. Durante anos, vivi a vida que você queria que eu vivesse. Agora vivo a minha. E você está feliz? Isabela olhou ao redor do escritório. Viu Marina concentrada em um projeto, os desenhos da escola espalhados sobre sua mesa, a foto da revista onde aparecia sorrindo genuinamente. Estou, pela primeira vez em anos, estou realmente feliz. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Fico contente em saber disso, disse Ricardo, a voz embargada. Você sempre mereceu ser feliz. E você, Ricardo? Como está? Pagando pelos meus erros. Tenho muito tempo para pensar aqui, e me arrependo de cada escolha errada que fiz. Espero que você consiga se perdoar um dia, e encontrar uma forma de ser uma pessoa melhor. Obrigado, Isa, por tudo. E... desculpa. Depois que desligou, Isabela ficou alguns minutos em silêncio. Não sentia raiva nem tristeza. Apenas uma sensação de fechamento, como se um capítulo difícil da sua vida finalmente tivesse chegado ao fim. Marina apareceu ao lado de sua mesa. Tudo bem? Sim, melhor do que bem. Isabela guardou o telefone e voltou aos desenhos. Agora vamos terminar esses projetos. Temos um futuro para construir. Um ano depois, Isabela acordou no seu apartamento em Pinheiros com o som da chuva batendo na janela. Era sábado de manhã e ela tinha uma rotina que adorara criar. Café forte, jornal e algumas horas desenhando projetos pessoais antes que o dia oficialmente começasse. O apartamento de 2 quartos havia se tornado exatamente o que ela queria. Aconchegante, funcional e completamente seu. Estava terminando de ler a seção de arquitetura do jornal quando o telefone tocou. Bom dia, linda, disse a voz familiar de Pedro. Bom dia. Acordou cedo para um sábado. Tenho uma surpresa para você. Pode estar pronta em 1 hora? Isabela sorriu. Nos últimos 6 meses de namoro, Pedro havia se tornado expert em surpresas. Já que havia levado para exposições de arte, shows de jazz, mercados de antiguidades, sempre descobrindo novos lugares que ela adorava. Que tipo de roupa devo usar para essa surpresa? Confortável. E talvez seja bom levar um casaco. 1 hora depois, Pedro estacionou em frente a um terreno na Vila Madalena que Isabela não reconheceu inicialmente. Era um lote vazio, cercado por grades, com uma placa de "Vende-se" na frente. Pedro, o que estamos fazendo aqui? Sai do carro. Eles caminharam até a entrada do terreno, onde Pedro tirou uma chave do bolso. Você comprou esse terreno? Perguntou Isabela, incrédula. Ainda não, mas estou pensando seriamente nisso. Ele abriu o portão e a conduziu para dentro. Queria sua opinião profissional. O terreno era maior do que parecia da rua, com uma topografia interessante e algumas árvores maduras que davam charme ao espaço. É lindo, disse Isabela, caminhando e observando as possibilidades. Tem potencial para um projeto muito interessante. Residencial? Na verdade, pensei em algo misto. Residência e escritório. Isabela parou de andar e olhou para ele. Pedro, sei que pode parecer precipitado, mas... Ele respirou fundo. Isabela, nos últimos meses você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Não quero te pressionar, mas quero construir um futuro contigo. Literalmente. Isabela sentiu o coração acelerar, mas era uma sensação boa, de expectativa, não de medo. Rai, você quer que eu projete essa casa? Quero que você projete nossa casa, se você quiser, claro. Isabela olhou ao redor novamente, desta vez visualizando não apenas um projeto, mas uma vida. Um lar construído do zero, com amor e parceria real. Pedro, eu... Ela fez uma pausa. Há 1 ano atrás eu estava casada com um homem que me traía, vivia numa casa comprada com dinheiro sujo e não tinha ideia de quem eu realmente era. Se alguém me dissesse que 1 ano depois estaria aqui, planejando construir uma casa com você, não acreditaria. Não acreditaria.
Mas seria exatamente isso que gostaria de ouvir. Pedro a puxou para um abraço. Então isso é um sim? Isso é um sim para o terreno, um sim para o projeto e... Isabela hesitou apenas um segundo. Um sim para nós. Eles passaram a manhã inteira caminhando pelo terreno. Isabela apontando possibilidades, falando sobre orientação solar, aproveitamento do desnível, integração com as árvores existentes. Pedro a escutava atentamente, fazendo perguntas inteligentes, deixando claro que a respeitava tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Tem uma coisa que preciso te contar, disse Isabela quando pararam para almoçar em um restaurante próximo. Estou ouvindo. Recebi uma proposta de trabalho semana passada. Uma construtora em Portugal quer que eu vá para lá por 6 meses para liderar um projeto de habitação social em Lisboa. Pedro ficou em silêncio por alguns segundos. E você quer aceitar? Profissionalmente seria incrível, mas... Isabela pegou a mão dele. Não quero deixar o que estamos construindo aqui. Não quero deixar você. Isa, você não pode recusar uma oportunidade dessas por minha causa. Não é só por sua causa. É pela nossa causa. Pela vida que estamos construindo juntos. Pedro sorriu. E se fôssemos juntos? Como assim? Minha empresa é digital. Posso trabalhar de qualquer lugar. Que tal se passássemos esses 6 meses em Lisboa? Seria uma aventura. Isabela o olhou surpresa. Você faria isso? Faria qualquer coisa para te apoiar. Essa é a diferença entre um parceiro e um obstáculo. À tarde, voltaram ao apartamento de Isabela para começar os primeiros esboços da casa. Sentados no chão da sala, cercados por papéis e lápis, Isabela se pegou pensando em como sua vida havia mudado radicalmente. Em que está pensando? Perguntou Pedro, notando sua expressão contemplativa. Em como, às vezes, as piores coisas que acontecem com a gente são, na verdade, redirecionamentos para onde deveríamos estar o tempo todo. Você se arrepende de alguma coisa? Isabela pensou na pergunta. Me arrependo de ter levado tanto tempo para descobrir quem eu realmente sou. Mas não me arrependo do caminho que me trouxe até aqui. Até você. Naquela noite, enquanto finalizavam os esboços iniciais da casa, o telefone de Isabela tocou. Era Marina, sua ex-estagiária que agora trabalhava como arquiteta júnior no escritório. Isa, você viu o e-mail que chegou hoje à tarde? Não, por quê? A escola que você projetou na comunidade ganhou um prêmio nacional de arquitetura social. Vai ser capa da revista Projeto no próximo mês. Isabela desligou o telefone com um sorriso imenso no rosto. Boas notícias? Perguntou Pedro. As melhores. Isabela se aconchegou ao lado dele no sofá. Sabe o que é mais engraçado? Há 2 anos eu achava que sucesso era ter uma casa cara e um marido rico. Hoje descobri que sucesso é acordar todos os dias sabendo que você está vivendo sua própria vida, não a vida que os outros esperam de você. Pedro a beijou suavemente. E descobriu isso aos 33 anos. Imagina tudo que ainda pode descobrir. Isabela olhou pela janela do apartamento. Lá fora, São Paulo se estendia infinita e cheia de possibilidades. Pela primeira vez na vida, o futuro não era uma obrigação ou uma expectativa externa. Era uma escolha. Sua escolha. E pela primeira vez na vida, ela estava exatamente onde queria estar.